Olá, queridos alunos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de maneira diferente. Com essa videoaula, nós vamos continuar os estudos sobre triângulo retângulo à distância por conta da pandemia do coronavírus. Então, vamos estudar razões trigonométricas no triângulo retângulo e nessa aula, para assistir essa aula, vocês vão necessitar separar aí o seu movimento do aprender, o transferidor, a régua, a calculadora, lápis e borracha. Ok? Pause, separe tudo e vamos lá! Na semana passada, eu disponibilizei no Conexão, na nossa plataforma Conexão Digital, um fórum para vocês discutirem um pouco sobre o que vocês já ouviram falar sobre trigonometria. E aí nós vimos nesse fórum, eu vi um resultado muito bom. Vocês pesquisaram, discutiram. Então vamos formalizar só um pouquinho sobre essa palavrinha, trigonometria, que é uma palavra de origem grega, trígonon, de triângulo, e metron, medida. Então é um ramo da matemática que estuda aí as relações entre os lados e os ângulos do triângulo, ok? No movimento do aprender, que eu pedi para vocês separarem, na página 47, nós vamos analisar, estudar e começar a construir essas razões a partir da atividade 18. A atividade 18 diz: uma tirolesa foi fixada em um ponto a 6 metros do solo, tal como a figura a seguir. Os pontos D e F indicam algumas posições do cabo. Considere-o perfeitamente esticado, conforme a figura. Então, de A até B aqui nós temos 6 metros do solo, né? E aqui, esse cabo, que está completamente esticado, conforme o nosso enunciado, olhando para toda essa figura, nós temos aqui um triângulo retângulo aqui em B, ele tem um ângulo reto aqui em B, né? Estão vendo lá? E você vê que nós chamamos essa medida aqui de AB, nós chamamos de cateto. Já vimos isso, né? E a outra medida aqui de B até C, esse lado, também é o nosso cateto, né? São dois catetos e o lado que fica bem de frente com o ângulo reto é aquele lado que nós chamamos de hipotenusa, certo? Bom, então vamos observar o que ele pede nessa situação problema. Nessa situação problema, você vai precisar aí no item A do seu transferidor, tá? Então, você vai medir com o transferidor o ângulo C. Que ângulo C é esse? Esse ângulo verdinho aqui, ó, tá? Então, venham aqui, coloca aquela marquinha do transferidor aqui bem em cima do ponto C e meça esse ângulo aqui, tá? Então, você vai olhar lá, vai medir certinho. Mediu o ângulo, depois determine a escala na qual a figura foi construída. Lembram? No 7º ano, vocês estudaram e no decorrer dos anos aí vão surgindo situações em que necessita do conhecimento aí sobre escala, sobretudo em geografia, né? Você não consegue colocar o Brasil todo ali num papel se você não tiver uma escala. Então aqui nós temos uma situação que demonstra se aqui de A até B ele diz que é 6 metros, pegue sua régua, meça aí no seu livro, de A até B, quanto está medindo? 6 centímetros, não é isso? Então, nós podemos perceber a escala aqui 1 para 100, tá? Logo nós vamos sistematizar na próxima tela. E aí você vai anotar, medir esses segmentos aqui, ó. O AC, de A até C, quanto mede, coloca lá do lado. Você vai medir o segmento AB, que é aquela altura que nós já falamos agora, 6, né, centímetros, o DE e o FG. Então, mediu tudo isso, anota lá do lado e depois vamos calcular essas outras razões aqui, ó, as razões entre essas situações, essas medidas que vocês acabaram de encontrar. Feito isso, pause, façam certinho, vamos conferir. Ao medir com o transferidor, podemos perceber que temos um ângulo ali de 30 graus. A escala, nós percebemos que se eu tenho 6 centímetros, que está representando o que na realidade são 6 metros,
Então, nós vamos ter para cada centímetro no papel, né, 100 centímetros na realidade, ou seja, 1 metro na realidade. Então, a escala é essa aqui, 1 para 100, ou seja, aqui, 1 para 100, né? Ou seja, 6 centímetros correspondem a 6 metros ou a 600 centímetros. As medidas aí vocês vão vendo se bate com essas aqui, né? Medida, quando você está medindo ali com a régua, toma cuidado, que às vezes um milímetrozinho que dá de diferente, mas aí nós vamos trabalhar com essas medidas que estão aqui, ó, tá? Isso aqui. As razões, né? Razão aí são as divisões. Da medida do segmento AB sobre o segmento AC, nós vamos ter 6 dividido por 12, que vai dar uma razão meio. Nós temos que o DE sobre DC também vai dar 5 décimos, que, simplificando essa fração, nós vamos ter aqui também meio, ou em fração 1 sobre 2, ou decimal 0,5. O FG, a medida FG sobre a medida FC, vocês vão lá no triângulo medir, né, F de F até C, quanto está medindo lá, vocês vão ver que é 6, 3 dividido por 6, vou ter novamente 1 sobre 2, que é igual a meio, né, em fração ou aqui decimal, ok? Então, aí a atividade 18, nós iniciamos a resolução dela dessa forma, né? Então, nós podemos perceber uma coisa aqui em comum. Todas as razões, né? Vamos voltar na figurinha para vocês verem, ó. Nós temos lá AB sobre AC, deu meio. Aí veio DE sobre DC, também deu meio. Então, a medida de D até E dividido pela medida de D até C, também deu meio. Não foi isso? Ó, de D até E, de D até C. Depois, de F até G, de F até G, essa alturinha aqui, né? É um cateto aqui desse triângulozinho, concorda? Então, observa comigo, vamos construindo essas ideias aqui juntos. Olha, observem aqui, nós temos aqui um triângulo ABC, temos outro triângulo DEC e outro triângulo FGC. Quando nós fizemos, então, a divisão do cateto, que fica bem de frente com o ângulo que nós estamos observando, esse ângulo C, né? Esse cateto dividido pela hipotenusa deu meio. Esse cateto, pensando no outro triângulo aqui, dividido por essa hipotenusa também deu meio. Esse outro cateto dividido por essa outra hipotenusa do triângulo pequeno aqui também deu meio, tá? Vamos observando tudo isso, deixando anotado, e logo chegaremos às nossas conclusões aí. Vocês vão chegar nas conclusões necessárias, né? Como um outro item da nossa atividade 18, você tem lá que é para marcar. Marque 2 pontos. Um ponto chamado H e o outro I. 2 pontos, H e I. De modo, mas como, né? Você chega lá no triângulo, você vai marcar 2 pontos em qualquer lugar? Não. Tem que marcar de modo a obter o triângulo retângulo HIC, tá? E depois nós vamos obter a razão entre o cateto, oposto ao ângulo C, e a hipotenusa, assim como foi feito nos outros casos ali. Foram encontrados e todos deram meio, aquelas três razões anteriores, né? Sempre era a medida do cateto ali, que era oposto àquele ângulo C, dividido pela hipotenusa. Então, estava dando meio ali sempre. Como nós vamos construir, então, indicar lá no triângulo essas medidas, esses pontos aí, H, I? Vamos lá, atenção. Você vai pegar um lápis, vai lá no seu triângulo, né? E anota lá no triângulo que está lá em cima, lá no 18, né? Eu copiei ele aqui de novo, você não precisa copiar ele no D. Volta nele, lá na página 47 e na atividade 18 e marca. Eu vou dar uma dica
De repente vocês podem até marcar em outros lugares, mas eu vou dar uma dica só para vocês perceberem o que acontece e para a gente trabalhar aí padronizado dentro das mesmas medidas aqui, né? De forma aí, se fosse em sala, poderia fazer um pouquinho diferente, mas vamos facilitar a nossa comunicação aqui, né? Marca um pontinho H aqui, vou dar essa dica para vocês, pedir para vocês fazerem assim. Pega a régua, marca 4 centímetros aqui de hipotenusa, ó, e marca um pontinho H. Aí você desce aqui, de forma que aqui tem um ângulo reto, né? Pega a régua, coloca ela reta aqui assim. Outro pontinho aqui, I, né? Aqui vai ficar um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Você formou um novo triângulozinho. No momento que você medir de H até I, você vai ver que vai dar 2 aqui. Aqui era, né, 4, eu pedi para vocês marcarem essa distância. Desceu aqui, pode medir que vai dar 2. E aí ele pede para obter a razão entre a medida do cateto oposto, ó, oposto do lado de lá, bem de frente, é oposto, né, tá falando. Esse é o ângulo C, esse é o cateto oposto ao ângulo C, concordam? Triângulozinho HIC, que ele mandou construir, obtendo então, vamos ver a razão. Essa medida dividida por essa. Qual a medida, professora? Cateto oposto, que é o HI, né? Dividido pela hipotenusa, que é o 4 aqui, o HC. 2 dividido por 4, o que vai acontecer? Vai continuar dando meio, não é isso? Na fraçãozinha lá, 2 quartos, simplificou, fez a continha meio, certinho? Então, observem o que aconteceu nessa situação. Em todos eles, no momento que eu dividi o cateto oposto ao ângulo C, e olha que são medidas bem diferentes, ó. O AB não é bem diferente do DE, né? A hipotenusa de A até C, que é do triângulo grandão, não é outra medida do que essa outra hipotenusa do triângulo DEC. Tá vendo que são medidas diferentes? Porém, o que aconteceu aí de comum que a gente pode observar? Pode observar, na verdade, em cada uma dessas razões. Quando nós fizemos AB dividido por AC, nós estamos falando do cateto oposto ao ângulo C dividido pela hipotenusa desse triângulo. Deu quanto? Meio. Quando eu fiz nesse outro triângulo, DC, cateto oposto, que é o D, dividido pela hipotenusa, que é DC, deu meio. O FG, cateto oposto ao ângulo C, tá bem de cara. No triângulo FGC, dividido pela hipotenusa FC, deu meio. Aí você inventou, colocou lá outro ponto, H e o I, outros 2 pontos, né? O HI, esse segmento, que aqui no caso mede 2, dividido pelo HC, que é a hipotenusa desse triângulozinho aqui, cateto oposto ao ângulo C, dividido pela hipotenusa, deu meio, né? Em todos os casos ali deu meio. Então vamos observando tudo isso, guardando aí na caixolinha para construir essas ideias junto. Daqui a pouquinho nós vamos perceber que tudo isso recebe nomes especiais, ok? Vamos lá. Na atividade 19, ele pede para considerar a mesma figura da atividade anterior. Então, eu colei a figura aqui. E nós vamos calcular as razões entre a medida do cateto adjacente. Olha a palavrinha nova aqui, ó. Adjacente, né? Então, aqui, cateto adjacente. Vou falar para vocês o que é essa história aí de cateto adjacente. É ao ângulo C e a medida da hipotenusa dos 4 triângulos retângulos que você observou. 4, professora, 4, ó. ABC, que é o grandão. Depois tem esse outro DEC, né, que é um pouco menor. Depois vai ter outro triângulo aqui, ó, FGC, FGC. E o quarto triângulo, que é o que você acabou de montar, HIC. Tudo bem? São 4 triângulos. Que razão nós vamos calcular, então?
entre a medida do cateto adjacente. Vamos ver o que é essa história de cateto adjacente. Em todo o triângulo retângulo, nós vimos que nós temos ali dois catetos, né? Os dois catetos são os que formam aqui os lados do triângulo que formam o ângulo reto, ok? Cateto e cateto. Se eu estou falando desse ângulo C, tá? Presta bem atenção. Se eu estou falando desse ângulo C, que está marcado de verdinho, que é o caso aqui, esse cateto que fica lá de frente com o ângulo que eu escolhi, eu chamo de cateto oposto. E esse cateto que fica aqui, ó, tá? Nós já vamos formalizar isso aí. Bem juntinho, formando aqui, ó, o ângulo que nós estamos procurando, né? Esse outro aqui é o adjacente, tá? Então, é o oposto e o adjacente. Mas ele quer, na outra situação, nós fizemos as razões entre o cateto oposto, né? E a hipotenusa. Dividiu o valor de AB, né? Não foi assim? AB dividido por AC, DE dividido por DC, e assim foi. Agora não, agora ele quer de B até C, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Depois de E até C, dividido pela hipotenusa DC. Depois pega esse outro triângulo aqui, ó, FGC. Meça de G até C, mede aí, dá um pause, divide pela medida de F até C. E de I até C, divide por H até C. Então, vamos fazer essas divisões e conferir aí. Vamos lá. Fazendo aquelas divisões, nós vamos perceber que cateto adjacente é o de BC. Adjacente ao ângulo C, tá bom? De B até C, nós vimos que a medida deu lá 10,4. Dividido, o meu deu 10,5, 10,3, né? Depende do posicionamento ali da sua régua. Às vezes o aluno fala assim, professora, deu um pouquinho diferente. Mas nós vamos observar que essa razão ela vai ter um valor aproximado ali, ok? A medida de BC, que deu 10,4, dividida pela medida de AC, que é a hipotenusa do triângulo grande, nós vemos que deu aproximadamente, pega a sua calculadora, que eu pedi aí, faz parte do material para essa aula, né, meus queridos? 10,4 dividido por 12. Faz a continha, viu que deu 0,86 aproximadamente, ó. Tá vendo? Porque reticências que vai dar uma dízima, aí vai dar um número aqui que você vai continuar e aí você não vai, pode arredondar aqui o início para poder observar melhor. Bom, aqui nós vamos ter de C até E, aqui de C até E, é um cateto adjacente, dividido pela hipotenusa DC, ok? Certo até aqui? Faz a continha. O meu deu 8,4 dividido por 9,7, tá? Às vezes vai dar um pouquinho só de diferença aí no momento, mas cuida, né? Meça com bastante cuidado. Vai ver que dá aproximadamente aqui. Depois, de G até C, dividido por FC. 5,2 dividido por 6, lá, 0,8. 86. Depois, de I até C, que é o cateto adjacente a esse triângulozinho aqui, dividido pela hipotenusa desse triângulozinho, que é o 4. Olha lá, deu 8. Então, peraí, né? Lá na atividade 18, nós dividimos cateto oposto dividido pela hipotenusa, e em todos os casos em que o ângulo era 30 graus, nós estamos estudando dentro desse triângulo, que tem um ângulo reto, e um dos ângulos ali medindo 30 graus, né? Nós estamos pensando nos 30 graus. Se é para 30 graus, não importa a distância ali, você vai ver que essa razão vai ser sempre a mesma. Então, a razão que a gente fez lá na atividade 18, para o triângulo retângulo, em que um dos ângulos agudos aqui é 30 graus, né? Pegamos esse ângulo de 30 graus, encontramos lá na 18, cateto oposto sobre a hipotenusa. Não importa a distância que você pegou aqui, deu sempre meio.
Agora, pensando nos 30 graus, na nossa atividade 19, e pegando as medidas do adjacente, cateto adjacente sobre hipotenusa, em todos os casos, não importa a distância que eu pego aqui, porque tudo continua sendo um ângulo de 30 graus aqui, né? Eu observo que vai dar 0,86, certo? Bom, então, nós vamos observar aqui também na atividade B, que é para calcular as razões entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente, tá? Então vamos lá, até agora nós calculamos assim, ó, cateto oposto sobre hipotenusa, atividade 18, beleza? Atividade 19A, cateto adjacente sobre a hipotenusa, em todos os triângulozinhos, nos 4 que nós observamos aqui. O que não pode esquecer é que nós estamos observando o mesmo ângulo de 30 graus, tá? Em todos deu 0,86 aproximadamente ali, né? Agora nós vamos fazer essa medida dividida por essa. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Mais um nome lindo aí para você pôr no seu filho, não falei já? Vocês já têm, ó, cateto, né? Que se for menino, cateto. Se for menina, hipotenusa. Agora, o adjacente também pode ser, vai que são 2 meninos, né? Então, tem cateto e tem adjacente. Então, vamos lá, não esqueçam desse nome para no futuro você aí poder colocar esse nome maravilhoso no seu pequeno. Moçada, seguindo, respirando, estudando, dando pause, medindo e vamos seguir. Estamos na 19B. 19B, o nosso movimento do aprender está na página 49. É isso mesmo? Vamos lá. Acorda, menina, vamos seguir esse estudo com muita vontade, com muita garra. Aproveita esse tempo que vocês estão em casa para esse estudo aí bem gostoso da matemática. Bom, no item B, então vamos lá, pega a régua de novo. Vamos lá, vamos medir. Régua, pega calculadora, tá? E vamos continuar. Agora é para medir o quê? O cateto oposto ao ângulo C, dividido pelo cateto adjacente. Adjacente, vem cá, olha que legal. Falei para você pôr o nome do seu filho. BC, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos fazer essas medidas? Então façam aí. Dá pausa, meçam. E essa medida dividida por essa. Você já tem todas essas medidas aí agora, né? Essa dividida por essa. Essa FG dividido por GC. HI dividido por IC. Ok? Seguindo. Então, eu fiz as medidas aqui e observei que deu tudo próximo ali de 0,5, 57, 58, tudo aproximadamente, né? Também, ó, independente do local que eu peguei, cateto oposto dividido por cateto adjacente, também nós tivemos aí as mesmas medidas nessas razões. Bom, o que nós fizemos até agora, moçada? Primeira atividade, medimos que esse ângulo mede, né? Vimos lá, pegamos o transferidor e medimos que esse ângulo aqui mede 30 graus, ok? A partir do ângulo de 30 graus, com a construção aí que vocês já têm aí dos triângulos retângulos, vocês aumentaram aqui, criaram mais um triângulozinho retângulo. Então, nós temos aqui 4 triângulos retângulos, e em todos eles aqui, ó, retângulo, né, tem o ângulo reto aqui, tem esse ângulo aqui em comum, que é o ângulo de 30 graus, ok? Bom, seguindo então o nosso raciocínio. Construiu, fez isso, pegou que o ângulo era de 30 graus. Atividade 18, cateto oposto sobre hipotenusa. Não foram essas as razões? Guardem essas expressões, hein? Vão prestando atenção nas expressões que eu estou dizendo. Atividade 18, você mediu cateto oposto
mediu hipotenusa, fez as razões, percebeu que todas deram meio, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, quando o ângulo é de 30 graus, vai dar sempre meio, tá certo? Ah, no ângulo também de 30 graus, com o mesmo triângulo, tudo ali certinho, mesma coisa. Agora, na atividade 19, nós medimos, então, no item A, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Em todos, nós tivemos lá 0,86, aproximadamente 0,8 ali, certo? No caso do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o C, tem sempre que ler o que ele está falando aqui, tá? Além de me ouvir, olhar aqui, ó, cateto oposto e cateto adjacente. A razão, a divisão entre essas duas medidas deu aqui em todos os casos aproximadamente 0,58, né? Então, nós vamos agora para uma outra situação, um outro ângulo, tá? Atenção aí, moçada. Fechou lá atividade 18 e 19. Todas estavam estudando um triângulo retângulo em que um dos ângulos agudos ali daquele triângulo é de 30 graus. Todas as observações foram feitas pensando no ângulo de 30 graus. Bom, então tá. Lá foi feito, ficou lá registrado e a gente continua, segue o barco. Agora, vocês vão pegar a régua e o transferidor, construir um ângulo de 50 graus sobre essa reta e depois fechar lá do outro lado. Cada um vai fazer um triângulo, gente, tá? O que importa é que um ângulo é reto e esse outro ângulo agudo, igual estava lá naquele que media 30 graus, agora vai medir 50 graus, né? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, construir aqui. Pega o teu transferidor, põe aquela retinha aqui, né? Depois na aula ao vivo eu lembro qualquer coisa, se alguém tiver com dificuldade na utilização aí do transferidor, não estiver lembrando certinho, a gente comenta um pouquinho aqui na aula ao vivo depois, tá bom? Então, mas aí você coloca o transferidor aqui, com a pontinha, o meio dele, né? Aquele tracinho aqui no B, coloca aquela parte retinha dele aqui bem em cima dessa reta, que você vai construir uma reta AB, põe o zerinho dele aqui, olha lá onde está o 50, faz uma marquinha, une, e depois aqui você vai unir, só que aqui tem que ter 90 graus, tá? Também pode usar o transferidor aqui para conferir. Bom, construiu o triângulo? Então, pause, vai lá, constrói o triângulo bonitinho e vamos continuar aí o nosso estudo. O que ele quer com relação a esse triângulo? Vamos observar. No item A, pede a medida do cateto oposto ao ângulo de 50 e a medida da hipotenusa. No B, o cateto adjacente e do ângulo ao ângulo de 50, perdão, e a medida da hipotenusa. E depois o oposto e o adjacente, né? Que seria isso então? Vamos observar. Ele quer essa medida, primeiro, do cateto oposto, aqui é o ângulo de 50, não é? Ó, observem o meu mouse aqui, ó. Aqui é o ângulo de 50. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 50? Não é esse lado aqui, o AC? O AC. Pega esse valor e divide pela hipotenusa. O seu triângulo é igual ao meu? De jeito nenhum. O seu triângulo também não vai ser igual ao seu colega. Cada um de vocês vai construir um triângulo. E o que eu quero que vocês observem é se a razão deu um valor aproximado aqui a 0,76. A razão do que, professora? Dessas medidas que nós acabamos de falar no item A. Cateto oposto, oposto, lá de frente, ó. O próprio nome está falando, oposto, né? Ao ângulo de 50 graus e sobre, né, na verdade, que é a razão desse cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o BC, ok?
Depois, no B, pede adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o AB, é o que forma aqui o ângulo B. Adjacente é esse, oposto é esse. Tem dois catetos no triângulo retângulo, isso vocês já sabem. Agora vocês estão percebendo que eles recebem mais um nomezinho. Tem o oposto ao ângulo que eu estou estudando. Aqui o mouse. Oposto ao ângulo que eu estou estudando, que é o 50, oposto é esse. E o adjacente é o que não é o oposto, é aquele que forma o ângulo aqui, que está mais próximo dele, tá? Então, agora, no item B, nós vamos pegar, meça aí no seu triângulo que você construiu, cada um construiu um, tá? Olha que medi aqui no meu, que eu te construí, não esse que eu medi aqui na tela, tá, gente? O que eu construí no meu papel, eu medi e deu 5,7 de A até B, dividido pela hipotenusa, que é BC, que deu 8,6 no meu. A razão, na hora que eu pego a calculadora aqui, né? Porque para poder ser um pouquinho mais rápido, faz a razão, vai dar um número aproximadamente, ó, 0,6666. De A até C, nós temos o cateto oposto. No item C, pede cateto oposto sobre aqui hipotenusa. Vamos medir essas duas, né? Fazer essas duas medições e já calcular a razão aqui entre eles, tá? Para poder já atingir nosso objetivo. Feita essa medida, calculou a razão, deu um número aproximado de 1,17. O que eu quero que vocês observem, a medida de vocês aí não vai ser 6,6, 8,6, nem 5,7, nem 8,6. Você construiu o seu triângulo, no seu movimento do aprender, que tem um espaço aí na atividade 20, né? Tem um espaço para você construir, certo? Você fez essa construção do seu jeito, com a sua régua. O que é importante é deixar realmente ali o ângulo de 50 graus bonitinho, tá? E o de 90 também ali, isso é bem importante. Tem que estar com o ângulo aqui, não pode ser qualquer um, é o de 50, tá? Foi pedido lá no enunciado. E aí, vocês vão ver que as medidas dos lados de cada um vai ser diferente, ok? Ângulo, 50 graus, igual, 90 graus, beleza. Só que as medidas dos lados, cada um vai ter a sua. Eu fiz com essas medidas, o que eu quero que vocês observem. Depois que vocês colocaram as medidas de vocês aí, chegou nessa razão, aproximadamente nesses valores? Chegaram nesses valores? Será uma magia isso? Eu lembro da Ludmilla falando, né, outro dia na aula, alguém falou assim, nossa, professora, o que é isso, né? Uma inferência que nós estávamos fazendo e que dava sempre a mesma coisa, ali vocês perceberam sobre aquilo, né? A inferência que nós fizemos sobre a diagonal do quadrado. Nossa, todo mundo deu 1,4, a divisão da diagonal pelo lado, né? Dava 1,4, 1,4. O que é isso? Então, é isso que nós estamos observando aqui. É uma inferência. Vocês estão observando, está dando esses valores, o que está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos formalizar tudo isso, tá? Então, eu não posso chegar aqui para vocês e dar as formulazinhas e falar, ah, é assim porque é assim. Como, né? Vamos construir essas ideias. Aqui nós temos, através das atividades de passo a passo, para construir essas ideias. E vocês vão ver daqui a pouco que recebem nomes especiais essas razões. Dentro da trigonometria, nós temos alguns nomes especiais para essas razões que nós estamos encontrando aqui, tá ok? Segue o bonde. Na atividade 21, fala para vocês encontrarem, então, a hora que ele, por enquanto, ainda não falou, né? Vocês vão ter que observar a situação. Vamos ler, ó. A razão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo é constante para cada ângulo agudo. Sabendo-se disso e conhecendo-se dois valores, é possível calcular o terceiro. Analise a situação ilustrada e a seguir. Então vamos lá. Admitindo que uma pessoa, né, aqui está a pessoa, no ponto C, esteja a 40 metros do prédio. Está anotado aqui os 40 metros do prédio. E que a razão entre
a altura da árvore e sua distância até a pessoa seja igual a 0,70. Qual seria a altura do prédio, né? Então, eu vou mostrar para vocês que a razão vai ser igual. Nós já observamos ali, né? Já observamos o quê? Que a altura do prédio sobre, né? Nós vamos ter aqui, ó, a altura do prédio de AB sobre BC. Essa aqui é uma razão. Cateto oposto ao ângulo formado aqui, ó, pelo ponto que o homem está, que a pessoa está, né? Aqui tem a hipotenusa, aqui tem o cateto adjacente, esse é o ângulo aqui formado. Essa altura, a razão entre essa altura AB, ela está para BC, assim como de P até Q está para QC, certo? Porque é o mesmo ângulo e nós já vimos que não dá o mesmo valor, nós não temos o mesmo valor. Então, nós vamos chegar aqui e vai fazer de H está para 40, assim como essa outra razão aqui, igual a 70, porque nós sabemos que essa é a razão, 0,70 metros, né? Então, como está trabalhando em 40 metros, 70 metros. Vocês vão cair aí numa regrinha de 3, e essa atividade aqui eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho mais, depois nós vamos discutir na aula síncrona, certo? Calcular aí a altura desse prédio. Já dei toda a dica, ó. A altura está para, aqui, cateto oposto ao ângulo, está para o cateto adjacente, H sobre 40 é igual a 0,70. E aí você cai numa regrinha de 3, aí vamos fazer o cálculo, fica aí para a gente conferir na aula síncrona, combinado? Então deixa aí de tchan, 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 tchan. Agora, nós vamos formalizar essas razões todas que nós encontramos. Diante dos estudos, né, percebeu-se que frequente essas razões aí, que o valor dá o mesmo que nós vimos, e as razões que você, né, acabou de realizar são chamadas de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Dado um triângulo retângulo e um ângulo agudo, ó, agudo, aqui ele não quis pôr assim 60, 30, 45 ou 50, né? Ele chamou, ó, aqui, essa letrinha aqui é chamada de alfa, tá? É uma letrinha que representa, ou quando a gente quer chamar um lado de um triângulo de X ou representa uma medida genérica aqui do ângulo. Sabe que é um ângulo agudo, portanto é um ângulo menor do que 90 graus. Então, um ângulo qualquer um que seja, porque às vezes numa situação de definição, se a pessoa coloca aqui 30 graus, vocês vão achar que tudo isso está sendo, e realmente é o que mostra, né? Que só funciona para 30 graus, só funciona para 50, só funciona para 45. Não, funciona para qualquer ângulo menor do que 90 graus, ou seja, qualquer ângulo agudo, ó. Dado um triângulo retângulo, então tem um ângulo reto e um ângulo agudo, que é esse aqui, menor do que 90, não sei a medida, vamos colocar alfa, chamado de alfa, faz parte do alfabeto grego, certo? Chama-se cateto oposto, aqui, formalizado bonitinho, CO, cateto oposto, CO. O cateto que se opõe ao ângulo e chama-se de cateto adjacente. O cateto mais próximo, adjacente ao ângulo aqui que nós estamos representando, né? O oposto está lá do outro lado, o adjacente é o que fica formando ali com ele o ângulo, certo? Representando a hipotenusa aqui por H, tá? As relações entre essas medidas são, então vamos conhecer aqui as relações, esses nomes que farão parte do estudo
de vocês dentro da trigonometria, tá? A partir de hoje, vocês começarão a usar esses outros nomes aqui, que é seno do ângulo alfa, né? Por exemplo, aqui desse ângulo alfa. O seno vai ser sempre o cateto, a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. É o que nós percebemos lá na atividade 18, percebemos que sempre ocorre a mesma razão se, né, trabalhando ali, nós fizemos com ângulo de 30, todos deram meio. Ah, então significa que o seno de 30 é meio? Exatamente. Na próxima aula, que também ficará aqui gravada para vocês, nós vamos fazer essas outras conclusões. O cosseno já é aquela conclusão que nós chegamos na atividade 19, que o cateto adjacente sobre a hipotenusa é uma razão que acontece ali sempre, né? Vocês perceberam lá, né? Tivemos um valor comum. O cosseno do alfa vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é a medida do cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cada um deles nós estudamos ali nas atividades anteriores, percebendo que essa razão ela ocorre aí, que é a mesma razão se você pegar aqui aumentando esse triângulo, né? Então, de um ângulo aqui menor do que 90 graus, um ângulo agudo. Aí existe uma brincadeirinha, uma forma de não esquecer que nós estamos estudando seno, cosseno, tangente. Se você escrever nessa ordem, seno, cosseno, tangente, às vezes você fala assim, nossa, professora, como eu vou guardar tudo isso, né? Que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que o cosseno é adjacente sobre hipotenusa, né? Eu entendi, chegamos até aqui, mas como existe uma brincadeirinha muito velha dentro da matemática, que a gente usa assim, corri, caí, tomei, coca. Então, seno, cosseno e tangente, tem que vir nessa ordem, tá? Senão a brincadeirinha dá errado. Seno, cosseno e tangente. Corri, então, cateto oposto. Corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, então vai ser cair, tomei coca. E então, assim, essas brincadeirinhas são só para memorizar, assim, né? A gente no uso, durante a utilização, a gente vai vendo tudo isso. Mas o importante é que nós fizemos a inferência, vocês construíram toda a ideia e chegaram agora a esse novo conhecimento aí de seno, cosseno e tangente. E eu quero que vocês também observem na calculadora essas funções, tá? Vocês têm aí na calculadora essas funções seno, cosseno e tangente, ok? E nós vamos, no decorrer das aulas, resolvendo atividades, entendendo cada vez melhor todas essas razões trigonométricas, certinho? Então, aí, para essa aula, eu utilizei o movimento do aprender e um pouquinho lá do site Educa Mais Brasil, né, também. Essa atividade eu quero que vocês finalizem para a gente discutir na nossa aula ao vivo. Quero que ao decorrer das atividades, né, fazendo aí a 18, a 19 e a 20, a 18, a 19 e a 20, ó, todas estão, cada um fez aqui, no caso da 20, né, cada um construiu com a sua medida. Vamos discutir isso também na nossa aula síncrona, quando deu aqui o de vocês, ok? E é isso aí, moçada. Vamos seguir. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Beijo no coração, juízo na cachola e até mais. Fiquem com Deus.